Saudações a si que nos acompanha pela plataforma de Jornal Mercado. Sejam bem-vindos a um espaço de grande entrevista. Para esta edição, temos como convidado o especialista Elvis Barros. Elvis Barros, que é especialista em direito bancário, mercado financeiro e fundo de investimento, que desde já estendo as minhas saudações e agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite que foi estendido, Eduardo. Ok. Elvis Barros lançou recentemente o livro Fundos de Capital em Risco, né, com o tema Engenharia de Mercado e Conflitos de Interesses. Desde já, por que do tema Fundos de Engenharia de Mercado e Conflitos de Interesses? Bom, o tema veio por fases, digamos assim. Primeiro eu olhei para a questão dos fundos de capital de risco, dentro do nosso ordenamento jurídico, e comecei com uma abordagem focada naquilo que são os conflitos de interesses à luz do nosso regime jurídico. Aqui, mais especificamente, o regime jurídico dos organismos de investimento coletivo de capital de risco, que é o REGOI-CR. E isto começou devido à especialização que eu estava a fazer na altura, isto no princípio de 2019, em fundos de investimento. Depois daí eu decidi expandir a pesquisa, que era para converter em um livro, e durante este processo eu acabei por ver que é uma matéria que é muito específica e que depende daquilo que é a dinâmica do mercado e dos próprios fundos de investimento. E em matéria de capital de risco, neste presente momento, na nossa realidade, nós ainda não temos exatamente a dinâmica necessária para vermos como é que isto se pode manifestar nas suas diferentes facetas, como acontece em outros mercados. Então, eu vi que, para o efeito, nós teríamos que construir também um mercado mais dinâmico em matéria de investimento em capital de risco. Então, decidi virar parte da minha pesquisa para ver como é que mercados de capital de risco em outras realidades surgiram, isto do ponto de vista estrutural e também do ponto de vista operacional. E apercebi-me que boa parte dos mercados, principalmente aqueles que são mais conhecidos, surgiram de forma orgânica. Foi a própria maneira como o mercado se foi desenvolvendo naturalmente que levou também à condução da criação do mercado de capital de risco. Só que, pelo menos na minha perspectiva, isto leva um determinado tempo que nós não temos a possibilidade de poder explorar, porque nós temos uma necessidade urgente de promover o desenvolvimento económico na nossa realidade. Então, aí decidi ir ver se existem realidades que criaram seus mercados de capital de risco de forma mais artificial, de forma deliberada e coordenada. E acabei por identificar algumas dessas realidades e selecionei algumas delas para trazer para a obra, para servirem de modelos de referência e de inspiração, nomeadamente a realidade chinesa, a israelita e a chilena, isto porque, embora hoje estejam num estágio completamente diferente do nosso estágio atual, na altura em que começaram as suas experiências de engenharia de mercado, que é mais especificamente engenharia regulatória, viviam situações muito próximas daquilo que é a nossa realidade presente. E como são projetos que iniciaram, em sua boa parte, nos anos 80, então permite-nos fazer uma análise algo histórica de como é que estes fizeram o seu desenvolvimento, as diferentes etapas, as diferentes experimentações e instrumentos e também que resultados é que acabaram por ter. Então, isto acabou por servir como bons modelos de inspiração e, a partir daí, é que eu formulo uma proposta para o nosso mercado que, essencialmente, se concentra em transformar o FACRA, que é o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, de um investidor direto, que é aquilo que é hoje, para um investidor passivo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este deixaria, de acordo com este modelo que eu tento aqui propor, de investir diretamente nas empresas, que seriam alvo de investimento de capital de risco, e passaria a disponibilizar esse capital para entidades privadas, sendo estas instituições de capital de risco, aqui os fundos de investimento em capital de risco, e estes então é que se encarregariam de implementar as suas diferentes estratégias de investimento, investindo eles nas empresas, nas sociedades onde teriam as suas participações. Mas isto é uma dimensão mais ligada àquilo que é a estruturação do mercado. Agora, voltando a outra dimensão, que era a dimensão original da pesquisa, que era o conflito de interesses, também aí aprofundei a minha abordagem e olhei para aquilo não só que é previsto no nosso ordenamento, que foca-se essencialmente no dever de lealdade devido aos participantes do fundo pela sociedade gestora do Fundo de Capital de Risco ou pela sociedade de capital de risco, que é quando o fundo aqui tem personalidade jurídica, e decidi olhar também para outros possíveis cenários de conflitos de interesses, como é o caso quando há o desinvestimento por parte da sociedade de capital de risco ou da sociedade gestora do Fundo de Capital de Risco,
e também os conflitos entre diferentes investidores e com os próprios fundadores da sociedade investida, aqui muito com um intuito preventivo e, se possível, também algo orientador, que é para, quando nós tivermos já um cenário mais dinâmico quanto a estas matérias, porque o conflito de interesses é visto do ponto de vista internacional como um elemento intrínseco à atividade de capital de risco, porque em todos os momentos da atividade de capital de risco podem surgir conflitos de interesses. Então vi aqui também a possibilidade de procurar acautelar esse cenário para quando nós, de facto, virmos uma maior dinâmica no nosso mercado. Um mercado mais robusto. Exatamente. Então, olhando para a obra, ela está mais vocacionada à vertente jurídica. Acaba por ser um híbrido, porque tem sim um elemento jurídico, principalmente na questão do conflito de interesses, e acaba por verter também um bocado na questão da engenharia regulatória, por ter a dimensão regulatória, mas aqui também tentei olhar mais para a perspectiva operacional, quer de um mercado de capital de risco, que tem os fundos de investimento como um catalisador ou como uma peça central, mas também a forma como a própria operação do investimento de capital de risco ocorre. Como é que olha para o mercado de fundo de investimento em Angola? O nosso mercado de fundos de investimento, a semelhança daquilo que é o mercado de fundos de capital de risco, embora que ligeiramente diferente, ainda está num estágio que é inicial. Nós ainda estamos a experimentar diferentes instrumentos e diferentes ferramentas. Lembrando que também o nosso mercado de capitais, de uma maneira geral, ainda tem pouca profundidade e também não tem muita diversidade do ponto de vista dos instrumentos que disponibiliza, sendo que tende a ser quase que exclusivamente, ou pelo menos predominantemente, obrigações de tesouro. Consequentemente, no nosso mercado de fundos de investimento, acaba por, no presente momento, estar ainda a procurar adaptar-se àquilo que são, de facto, as necessidades do nosso mercado e também precisa, e isto começa-se a ver principalmente nos últimos 2 a 3 anos, com uma maior divulgação de informação relativamente à indústria, como é que se pode tornar mais acessível por parte do público em geral. Porque uma coisa que é verdade, o nosso público, de uma maneira generalizada, tem, como qualquer realidade, a necessidade de fazer investimentos para poder também aumentar a sua poupança e poder desenvolver ou melhorar a sua situação económica, mas precisa aqui de perceber melhor como é que fundos de investimento funcionam. Então isto é um trabalho que nós ainda vemos que está a decorrer na nossa realidade. Não é como em outras realidades que fundos de investimento, como acontece nos Estados Unidos da América, por exemplo, que já é uma coisa que faz parte do dia-a-dia das pessoas. Nós ainda estamos, quer a conhecer, enquanto público geral, e mesmo do ponto de vista de setor, ainda estamos a fazer por perceber, e também já vamos vendo bons resultados, como é que podemos fazer operar este tipo de instrumento de acordo com as necessidades e as características que a nossa realidade nos apresenta. Na sua visão, como é que olha para o papel do FRACA no mercado financeiro? Bom, o FACRA, que mais uma vez o Fundo Ativo de Capital de Risco Angolano, nasceu com o propósito de servir exatamente de um mecanismo de fomento ao investimento de capital de risco em setores que foram tidos como prioritários, sendo que o FACRA é essencialmente o Fundo de Capital de Risco estatal. O que acontece é que, pelo menos devido à forma como a informação tem sido divulgada nos últimos anos, nos últimos 10 anos, que é mais ou menos o período de existência do FACRA até o momento, torna-se um bocadinho mais difícil conseguirmos perceber de forma mais palpável o real impacto que este tem tido. E também este acabou por ser um dos motivos pelos quais eu acabei por trazer esta proposta de engenharia do mercado, tendo o FACRA como peça central, porque eu acho que este tem de facto o potencial de servir de um catalisador para o fomento do capital de risco, não só com capital nacional, mas também desta forma podermos atrair capital internacional para se juntar ao nacional, para concretizar estes investimentos, porque são investimentos que são feitos diretamente em empresas e, embora possam ser de diferentes dimensões, o capital de risco tradicionalmente foca-se em micro e pequenas empresas, talvez pequenas já para fazerem uma transição para médias, mas principalmente nestes setores, ou empresas com esta dimensão, que acabam por também compor aquilo que é o grosso do nosso tecido empresarial. Como é que olha para o papel da Comissão do Mercado de Capitais enquanto regulador do mercado? A CMC, enquanto regulador de mercado, na nossa realidade até tem um papel que é quase que duplo devido à fase ainda inicial que nós vivemos. Primeiro, de market keeper, sendo um regulador, é este que tem que garantir, ou pelo menos assegurar que as coisas funcionam como deve ser, sendo aqui uma regulação principalmente comportamental, uma supervisão comportamental, melhor dizendo,
mas acaba por simultaneamente, ainda que de forma algo reduzida, dependendo da questão também, operar como um market maker, porque acaba por ir trazer ou procurar disputar um maior movimento dentro dos players dos mercados, como é o caso das sociedades gestoras de fundos de investimento, mas também a banca aqui tem um papel essencial e, embora ainda seja em número reduzido, já vamos vendo também sociedades corretoras e distribuidoras de valores mobiliários que também têm aqui um papel essencial. Então, a CMC acaba por ter este papel duplo neste momento e esperamos nós que, com o desenvolvimento do mercado, passe a ter aquilo que é o seu papel essencial, que é de market keeper, mas realmente vemos um avanço positivo por parte da CMC. Como é que olha para o mercado capital angolano em relação aos outros mercados africanos? Temos o exemplo da África do Sul e Nigéria, que tem um mercado de capital mais robusto, com maior impacto naquilo que é o desenvolvimento da economia. Comparativamente aos mercados africanos, e principalmente esses dois, olhando primeiro para o mercado sul-africano, e esta parte também se aplica ao nigeriano, é que são mercados que estão em funcionamento há mais tempo do que o nosso, particularmente o sul-africano. Tem décadas de distância, inclusive. Segundo, a gênese do mercado de capitais sul-africano também é diferente. Basta lembrarmos que é um mercado que não surgiu no momento pós-94, no caso da África do Sul, que foi pós-apartheid, que ainda que muito mal comparado, poderíamos falar das nossas experiências de Angola, e não só pós-independência, mas é um mercado de capitais que já vinha desde antes desse período e continua a desenvolver-se. É mais orgânico do que o nosso e também, em boa verdade, mais sofisticado. Comparativamente ao mercado nigeriano, por sua vez, não só também já funciona há mais tempo, como também tem uma outra vantagem, que é algo quase, não só do próprio ordenamento jurídico, mas também linguístico, porque parecendo que não a língua inglesa, devido às realidades que são dominantes do ponto de vista do setor financeiro internacional, como os Estados Unidos e a Inglaterra, ou o Reino Unido, melhor dizendo, países aos quais a Nigéria acaba por ter alguma proximidade devido a esta facilitação linguística, eles muito mais facilmente começaram a importar ideias de funcionamento do mercado de capitais do que nós, por exemplo, que somos de um espaço de língua portuguesa, que temos uma ideia de setor financeiro um bocadinho mais tradicional e focada naquilo que é a banca tradicional, que é a banca de retalho, não tanto na banca de investimentos, que é o que se vê mais no mundo de língua inglesa, que é a banca de investimentos e também parte de gestão de ativos. Sim, diga. Recentemente, a Comissão de Mercado de Capitais aprovou o prospecto Dubai, dando abertura, digamos assim, à primeira IPO. O que é que isso representa para o mercado angolano? O que pode representar para o mercado angolano, na minha perspectiva, é que, sendo o Dubai um dos maiores bancos da nossa praça, se não o maior, não me lembro quando é que foi a última classificação, mas está entre os maiores, se não o maior, da nossa praça, colocando as suas ações em disponibilização em mercado regulamentado e sendo uma IPO, aqui prevê-se então, sendo uma IPO pura, que estas possam depois estar também disponíveis em mercado secundário para negociação por parte dos diferentes intervenientes do mercado, ou seja, público em geral, podemos ver aqui um bom passo para iniciarmos um maior acesso por parte do público a empresas que eventualmente possam apresentar um maior rendimento e começarmos de facto a ter uma diversificação dos instrumentos disponíveis em mercado, porque lembrando, ainda é predominantemente um mercado de dívida pública, porque são as obrigações de tesouro que circulam, e aqui podemos adicionar também o facto de existir obrigações corporativas que, se não me engano, até o momento apenas o Standard Bank é que emitiu. Então, podemos com isto começar a ter o início de uma diversificação dos instrumentos à disposição do público, não só os investidores institucionais, em específico, mas também os investidores não institucionais. Mas agora depende de como é que este processo irá decorrer. Daqui para frente. E é uma situação que eu particularmente tenho muito interesse em acompanhar. Está expectante, no Exatamente. Com as negociações das ações Dubai em bolsa, poderá se abrir aqui um campo para a entrada dos investidores estrangeiros no nosso mercado? Dependendo de como for feita a própria publicitação do prospecto, que já é público, se não me engano até tem uma boa dimensão, dependendo de como for feita a publicitação do prospecto e também, muito provavelmente, este será acompanhado de um roadshow pelo BAE, não sei se assim será, mas é o que tipicamente acontece. Se de facto vier a atrair a atenção de investidores estrangeiros, podemos de facto começar a ver também a entrada de investidores de
de realidades terceiras no nosso mercado. Mas é aquilo, são coisas que acabamos por entrar para o campo da previsão e antecipação no futuro, e eu prefiro não entrar muito para esse campo, prefiro mais analisar o que acontece e fazer ou emitir opiniões fundamentadas. Aqui já começamos a entrar muito para o campo da previsão, e aí não é tão seguro. Recentemente, o BNA e a Comissão do Mercado de Capitais fizeram sair uma nota que prevê que os bancos deixam de prestar serviços e atividade de investimento em valores mobiliários e instrumentos derivados, isto a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Exato. Como prevê esse cenário daqui para frente? Como é que os investidores poderão depois ter acesso ao mercado em si, já que muitos deles estão vinculados aos bancos para poderem aderir ao financiamento através do nosso mercado, que é a Bodivo? Sim, o que eu presumo daquilo que tem sido o discurso adotado pelos dois reguladores e também daquilo que é o conteúdo da nota, a ideia aqui parece-me, que é dar uma maior abertura àqueles que são, digamos assim, os intermediários financeiros naturais do mercado de capitais, como é o caso das sociedades corretoras de valores mobiliários, as distribuidoras de valores mobiliários e as próprias sociedades gestoras de fundos de investimento e, eventualmente, os fundos de investimento que tenham personalidade jurídica, como é o caso das sociedades de investimento e outras entidades que façam parte deste universo. Assim sendo, a forma como os investidores poderão ter acesso a estes instrumentos será a partir dessas mesmas sociedades e particularmente as sociedades corretoras de valores mobiliários e as sociedades distribuidoras de valores mobiliários. E quanto aos bancos, realmente, a partir desse momento já não poderão fazer a negociação como fazem hoje, mas não podemos esquecer que, principalmente na relação que mantêm com as sociedades gestoras de fundos de investimento e com as sociedades corretoras e distribuidoras, estes continuarão a ser entidades depositárias, porque estas empresas não podem ser elas próprias a receber os fundos diretamente por parte dos investidores. Estes são entregues aos bancos, enquanto entidades depositárias, e depois estas sociedades, sejam corretoras ou distribuidoras ou ainda sociedades gestoras de fundos de investimento, é que vão então operar em nome dos seus clientes, de acordo com que for a estratégia definida junto do cliente investidor, porque pode ser que estejamos diante de uma política de investimento personalizada, ou então de acordo com aquilo que for o regulamento de investimento que se tenha sido determinado para a entidade, principalmente no caso das sociedades gestoras de fundo de investimento. Olhando aqui um pouco para a banca, já que é especialista em direito bancário, os bancos controlam mais de 90% da intermediação financeira em Angola, deixando menos de 3% de cota para as corretoras. Por que isso acontece no nosso mercado? O porquê é difícil de podermos ir, de facto, dizer devido às características do nosso mercado e, como em qualquer mercado, há relações complexas. Podemos tentar fazer aqui uma espécie de assunção do porquê, ou tentar analisar a possibilidade do porquê ser assim. E basta nós vermos aquilo que é a gênese do nosso sistema financeiro desde os meados dos anos 90, ou seja, o período pós-Partido Único, quando já houve aí uma abertura de mercado, porque nós começamos o nosso sistema financeiro tendo por base a banca. Aliás, a semelhança de muitos outros sistemas financeiros, Exato. Principalmente em realidades como a realidade europeia e, em boa verdade, nós ainda vamos buscar muita inspiração naquilo que é a realidade portuguesa, por exemplo, onde a banca também é predominante. Então, nós tendo essa gênese pós-abertura de mercado, em que começamos o nosso sistema financeiro com bancos, é natural que, à medida que o sistema se for desenvolvendo, também sejam bancos a predominar. E lembrando que figuras como as corretoras de valores mobiliários, na nossa realidade, ainda que já tenham sido previstas no nosso ordenamento há mais de 10, 12, 15 anos, só começaram de facto a surgir nos anos mais recentes. Então, pelo menos para já, não é tão surpreendente, se formos utilizar esta lógica ou este ângulo, que a banca ainda seja predominante. Mantendo-se aqui para a banca, muito recentemente também, dada a sua revogação, o aviso 10, o BNA, digamos, obriga com que os bancos comerciais concedam crédito de apoio à tesouraria. Tendo em conta que estamos numa economia do mercado, como é que olha para esse cenário? Com o banco fazendo, digamos, esta
alguma pressão para a concessão de crédito. Numa economia de mercado pura, completamente pura, algo que do ponto de vista prático acho que não temos nenhuma realidade que seja de ponto de 100% pura, enquanto economia de mercado, vemos sempre algum modelo de hibridismo. Pode fazer alguma confusão o supervisor colocar esta maior pressão para a concessão de crédito. No entanto, se nós formos olhar para aquilo que é a nossa realidade presente e a nossa necessidade de promover desenvolvimento económico nacional, mais uma vez, um outro elemento que me levou a escrever. Fundo de investimento. Exatamente, tendo aqui como veículo alternativo, mas olhando para a banca, acaba por também se procurar fazer com que os próprios bancos se dediquem muito mais àquilo que deve ser o seu core business. Lembrando que o core business da banca é receber depósitos do público e conceder crédito. E se nós formos a olhar para aquilo que tem sido a atividade bancária nos últimos anos na nossa realidade, acaba por estar muito focada naquilo que é a negociação das obrigações de tesouro, principalmente. Daí, então, acabamos por ver movimentos conjugados, desde se procurar fazer com que os bancos, de facto, se virem mais para aquilo que é o seu core business, que é a concessão de crédito, e, por outro lado, temos aquela nota conjunta que é para procurar tornar aquele mercado onde hoje a banca tem uma presença muito significativa para os intermediários financeiros que têm uma vocação para aquele setor. Exatamente. Voltando aqui para o nosso mercado, a Bodiva, muito recentemente a PCA, a doutora Winnie Batista, em um comunicado fez saber que as médias de transações na Bodiva atingiram os 900 milhões de kwanza. Dado esse número, podemos dizer que temos um mercado crescente? Aqui é preciso nós também pararmos um bocadinho para analisar a origem dessa negociação. E como disse há bocado, é um mercado que ainda é fortemente dominado pela banca. Então, podemos falar ou de um crescimento do nosso mercado, ou então, já que temos uma presença muito significativa da banca a negociar, talvez não tanto um crescimento, mas sim do mercado como tal, mas sim do número de transações que são feitas. Pode ser que agora se veja um ritmo de transações no nosso mercado de dívida e valores, se bem que acaba por ser aqui, essencialmente, de instrumentos de dívida, a crescer. Isto do ponto de vista transacional. Agora, em termos de expansão de mercado, precisamos ter mais players para, de facto, dizermos que estamos a expandir o mercado. E também, naturalmente, termos mais instrumentos à disposição dos diferentes intervenientes do mercado. Então, defende aqui o aparecimento de mais corretoras? Mais corretoras, mais sociedades gestoras de fundos de investimento, mais sociedades de investimento, sociedades gestoras de património, toda uma série de instituições e de diferentes portes também é necessário nós termos isso presente, sejam pequenas, médias ou grandes, para que não só nós tenhamos de facto maior concorrência dentro do nosso mercado de capitais, mas também para que estas possam então também disponibilizar mais instrumentos ao público, e aqui estamos a falar quer de investidores institucionais, quer de investidores não institucionais, porque aí sim é que de facto nós vamos poder começar a criar liquidez ou maior liquidez no nosso mercado e nos diferentes segmentos de um mercado de capitais, porque lembrando que nós utilizamos o termo mercado de capitais como um termo guarda-chuva, mas acabamos por ter vários segmentos e vários tipos de mercados, porque nós temos um mercado de obrigações, temos um mercado monetário, temos um mercado de derivados, temos um mercado acionista, temos também um mercado de Forex, que é mais virado para aquilo que é atividade cambial. Então, nós conseguirmos de facto ter vários players de diferentes naturezas, diferentes dimensões, também conseguimos trazer diferentes produtos e serviços financeiros e instrumentos financeiros. Segundo os cálculos do mercado, demos conta que a indústria de fundos de investimento, a sociedade gestora, cresceu 20% de 2000 a 2021. O que isso representa para o mercado? Será que estamos a deixar de olhar para a banca como o principal instrumento, a principal fonte de financiamento das empresas? Pode dar-se esse caso? Não necessariamente, porque lembrando a caracterização do nosso mercado, instrumentos de obrigações, ou melhor, instrumentos de dívida, aqui essencialmente obrigações e principalmente obrigações de tesouro, que é aquilo em que as sociedades gestoras de fundos de investimento, ou seja, os fundos de investimento que estas gerem, investem. Então acaba por não haver uma direção de capital necessariamente para as empresas. E segundo,
pode até não ser uma demonstração de direção ou de maior direcionamento de investimento para as empresas diretamente, pelo menos nesta fase. Quando começarmos a ter ações a circular, aí sim podemos falar disso, mas talvez uma maior, ou o início de uma maior abertura por parte dos próprios investidores a irem ter com entidades que não necessariamente os bancos. Começa a conhecer que também existem outras entidades que lhes podem oferecer opções de investimento. Quais são os principais desafios do mercado de capitais em Angola, assim, já para finalizar? Bom, desafios, temos muitos e não nos falta, não é? Mas principalmente procuramos, de facto, fazer com que haja uma maior abertura, quer do ponto de vista de intermediários financeiros a nascerem na nossa realidade, com diferentes dimensões e diferentes focos, ou seja, diferentes estratégias de investimento, e também dá-lo a conhecer melhor ao público em geral e procurar perceber que realmente o nosso mercado, ainda que esteja numa fase inicial e naturalmente não possa ser comparado a outros mercados que têm maior dinâmica e maior profundidade, ou seja, maior liquidez, pode de facto vir a tornar-se numa alternativa para a criação de poupança e de riqueza, quer das empresas, quer das pessoas, enquanto investidores não institucionais. Mas para além disto, termos este desafio, nós temos ainda um outro que é, ao criar-se isto, conseguirmos trazer quer intermediários financeiros nacionais e estrangeiros que tenham conhecimento especializado nos diferentes áreas ou subsetores que tendem a integrar aquilo que é o mercado de capitais ou o mercado financeiro de uma maneira geral. São alguns dos nossos principais desafios, que é fazer não só, do ponto de vista doméstico, percebermos que estes podem, de facto, apresentar uma maior oportunidade de criação de riqueza, criação de poupança, mas também conseguirmos atrair capital que vem de fora, que esteja disponível a investir no nosso mercado de capitais, nos nossos mercados financeiros, sabendo que, naturalmente, porque lembramos, é um mercado que está na sua fase inicial e também sendo um mercado africano, acaba por apresentar determinados riscos que, naturalmente, ou tendencialmente, não se vai encontrar em realidades não africanas, principalmente naqueles que são os mercados mais conhecidos, que tendem a estar no Ocidente, e, dessa forma, podemos combinar estas energias para, de facto, impulsionar o nosso mercado. Isto, entre outros desafios, mas acaba por ser principalmente este, fazer perceber, do ponto de vista interno ou doméstico, que realmente aqui podemos ter muitas oportunidades, e também fazer perceber do nível externo, ou seja, fora do nosso país, que se calhar aqui também poderão ter oportunidades, mas para isso também precisamos ter uma maior abertura e conseguir perceber também o que é que de facto, ou melhor, qual é a linguagem do investidor estrangeiro quando olha para mercados emergentes, como é o caso do nosso mercado. E aí sim é interessante nós olharmos para como é que mercados como o Quênia, como a Nigéria, como as Maurícias, e mesmo a Namíbia, apesar de também estar numa fase mais avançada do que o nosso, mas também não assim tão desenvolvido, mas olhar como é que estes mercados funcionam e como é que eles têm conseguido atrair investimento estrangeiro, sendo que no Quênia, principalmente a nível de capital de risco, é hoje um dos países africanos que se destaca, ver como é que eles têm conseguido abordar esses investidores estrangeiros, que tipo de mecanismos é que têm implementado e procurar fazer as adaptações para nós e, se no processo for necessário, criarmos as nossas próprias soluções. A língua aqui acaba por ter um papel muito preponderante naquilo que são também as negociações. Quer a língua pura como tal, que regra geral no setor financeiro tende a ser o inglês, mas também a própria natureza dos ordenamentos jurídicos, lembrando que o nosso ordenamento jurídico, que é de romano-germânico, essencialmente, porque parte daquilo que é o ordenamento jurídico português, essencialmente, apesar das modificações que nós temos hoje, é diferente daquilo que é o ordenamento jurídico, essencialmente common law, que é o que se utiliza nos Estados Unidos da América, ainda que muito próprio também no Reino Unido e que acaba por verter para países africanos que são as colónias do Reino Unido, como é o caso da Nigéria e do Quênia, que são muito mais maleáveis, principalmente do ponto de vista da atividade financeira. Então aqui também é necessário nós vermos o que é que dentro do nosso ordenamento jurídico é preciso ou é possível fazer para o tornar mais maleável nesse sentido. Porque a verdade é que grande parte dos investidores internacionais e que têm de facto capital disponível para investir em realidades como a nossa, tendem a trabalhar dentro desse tipo de ordenamento jurídico. Então procurar trazer instrumentos que se assemelhem, mas que não firam aquilo que é a essência do nosso ordenamento jurídico, aqui também é necessário fazer. Mas impossível não é, principalmente trazer investimento para o nosso país, porque basta ver, e isto de acordo com a AVCA, que é a African Private Equity and Venture Capital Association, que é essencialmente a associação africana que lida com investimento em private equity e também com capital de risco,
a nossa região, a África Austral, dentro do continente, é que mais atrai capital de risco, por exemplo, e também investimento em private equity. A questão é que dos países africanos que atraem este tipo de capital, nós ainda não figuramos entre eles. Então aqui é necessário nós percebermos o que é que os outros estão a fazer para poderem atrair esse capital e nós vermos o que é que nós podemos adaptar para também atrair esse capital. Mas isso é um esforço que deve ser coordenado, deve ser feito com cautela, também prestando-se atenção àqueles que são os detalhes, porque às vezes é isto que de facto faz a diferença e poder perceber onde é que nós podemos adaptar, onde é que não podemos adaptar, onde é que pode haver uma cedência ou não. Então, agradecemos já a presença do Dr. Elvis, que agradeço, especialista em Direito Bancário, Mercado Financeiro e Fundo de Investimento. Mais uma vez vamos fazer menção aqui ao livro, que foi lançado recentemente, com o tema Engenharia de Mercados e Conflitos de Interesse, né, a todos os nossos acompanhantes ou seguidores do nosso site Jornal Mercado, né. Fazemos aqui, convidamos a todos a terem acesso ao livro, a poderem aceder ao livro para aprofundarem um pouco aquilo que é o nosso mercado de fundo de capital de risco. Sim, uma tentativa que eu fiz de procurar dar o contributo ao estudo dessas matérias que nós ainda precisamos explorar na nossa realidade. E já agora aproveito também para relembrar que o evento de lançamento é dia 28 de abril, esta quinta-feira, ou melhor, na quinta-feira que já passou. Exatamente. E a partir daí, para quem quiser adquirir o livro, basta então entrar em contacto ou pelas minhas páginas profissionais, no LinkedIn, que é Elvis Barros, ou no Instagram ou no Facebook, que é elvis.c.de-barros. Lá irá encontrar os contactos necessários para então poder adquirir a obra. Ok, muito obrigado e desejamos sucesso nessa caminhada. Muito obrigado. Damos assim então por encerrada a entrevista e contamos consigo nas próximas edições.